Olá, saudações, me chamo Lucas, minha equipe é composta por mim, João Paulo e Wesley Freire, e a gente vai falar um pouquinho sobre a ligação do gerador CC. No primeiro tópico da apresentação, da prática, ele pede que a gente somente ligue um voltímetro à entrada lá do campo paralelo e ajuste o conteúdo do arquivo lá de controle para 20. Em seguida, ele pede que a gente coloque ajuste nossa resistência de referência para obter correntes, determinados valores de corrente. E aí então a gente anote os valores da tensão de armadura que apresenta com cada valor de corrente, com esse valor de corrente subindo e posteriormente com o valor descendo, para que seja feita a verificação da esterese. Aqui nesse gráfico é possível a gente ver que houve a esterese, né? Que o valor sobe por um caminho e retorna por outro. Sobe por essa linha em azul e retorna por essa linha em laranja. E isso se dá porque o simulador está simulando a orientação dos dipolos magnéticos. Bom, pessoal, dando sequência à apresentação, foi solicitado no item 1.2 que a gente fizesse a alimentação negativa, e aí a gente foi colocando aqui as correntes para encontrar, né? Então vamos lá. Bom, só explicando um pouquinho, né? A gente vai encontrar aqui a nossa curva de histerese, né? Com essa fonte de alimentação, como eu falei, negativa, né? Menos 200 volts. E a gente foi fazendo aqui o sequenciamento, né, da tensão de subida com a tensão de descida. Bom, aí a gente fez aqui no Excel essa curva de histerese, então a gente viu que houve, né, o delineamento, né, de uma diferença entre as duas curvas, né. Isso vai ser explicado porque quando o campo magnético vai sendo produzido, né, e vai havendo o alinhamento, né, dos dipolos magnéticos, né, a gente vai encontrar, né, um certo trabalho dessa força magnética, e quando ela satura, que ela volta, né, no ponto de descida, a gente vai encontrando uma certa defasagem, né, uma certa diferença entre a primeira magnetização, que foi na tensão de subida, com a segunda, que foi na tensão de descida. Então a gente já encontra essa diferença aqui, né. A imagem mesmo, perfeitinha, seria essa daqui, né. Então a gente tem algumas razões aqui, ó. Correntes parasitas induzidas no núcleo, devido ao mesmo ser normalmente de material ferromagnético, certo? Também perdas por histerese, né, o trabalho realizado pelo campo H para obter o fluxo B, expressa a dificuldade que o campo H terá para orientar os domínios de um material magnético. Então, como a gente viu aqui no slide anterior, ó, esses domínios inicialmente estão todos desorganizados, e aí para eles se reorganizarem, né, o campo H vai ter um certo trabalho, né. Então isso aí seria uma das causas para a gente encontrar essa curva de histerese. Okay? Vou passar agora para o meu amigo Wesley. Lá, dando continuidade à apresentação, no item 1.5, ele pede para a gente configurar novamente o magnetismo residual da máquina, modificando o arquivo txt novamente para 20.0, e aí também pede para ajustar a velocidade de rotação, que antes estava em 1800 RPM, para agora 1200 RPM. De acordo com esses novos parâmetros, a gente realizou um novo ensaio e preencheu todos esses dados da tabela, como vocês podem ver. Em um segundo momento da questão 1.5, ele pede para a gente fazer um comparativo entre o gráfico da curva obtida nessa tabela, através dessa tabela, na questão 1.5,
fazer um comparativo com a curva obtida no item 1.2 da tensão de subida. E pede para a gente comentar a relação de proporcionalidade que existe entre essas duas curvas. A gente fez esse comparativo, realizou essa simulação e obteve esse gráfico, onde essas duas curvas vão representar a tensão de subida e a curva em azul vai representar a questão de tensão de subida do item 1.5 e a curva em laranja vai representar a tensão de subida no item 1.2, onde basicamente o principal parâmetro da simulação que era diferente nessas duas curvas foi a velocidade de rotação do eixo da máquina, onde na figura em laranja a gente tinha um valor de 1.800 rotações por minuto e no gráfico em azul nós temos uma configuração de 1.200 RPM. E basicamente, ao realizar uma razão da curva encontrada no item 1.5, essa em azul, dividindo pela curva encontrada no item 1.2, essa em laranja, a gente pode obter uma relação aproximada de 67% para todos os pontos, o que significa basicamente que houve uma diminuição de 1/3 nesse valor da tensão, assim como também houve uma diminuição de 1/3 no valor da velocidade angular da rotação do eixo. E essa proporcionalidade, essa relação entre velocidade e tensão, ela é explicada através dessa equação que a gente já está acostumado com ela, e através desse item 1.5 a gente pode estar simulando e vendo na prática o comportamento disso. Então, muito obrigado a todos, tenham um bom dia.